Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Team One. Vamos só esperar o pessoal entrar na sala e a gente já inicia, tá bem? Se comuniquem comigo através do chat. Quem preferir escrever no Q&A também, nós temos ali o Q&A aberto. Fiquem à vontade. Já estou vendo a Sônia. Sônia, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. Fiquei sabendo que você ganhou um TPS no sorteio do outro webinar. Vamos ver aqui, esperar só o pessoal entrar na sala, os números ainda estão subindo e a gente já inicia, tá bem? Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é o manejo da discrepância de Bolton no setup de CleanCheck. Então, a gente vai avaliar, vai falar um pouquinho sobre discrepância de tamanho dentário e depois nós vamos manejar essa questão lá nos nossos setups. Deixa só o pessoal entrar e a gente já inicia. Boa noite a todos. Oi, Cris, tudo bem? Tô vendo sua mensagem aí. Vamos lá, então? Então, tudo jóia. Miguel, boa noite. Neuza, muito obrigada pela participação. Gente, a gente vai seguir, então. O pessoal vai entrando aí no nosso meio. Fazia tempo que eu não fazia um webinar com vocês, né? Fazia tempo que eu não fazia o webinar clínico, então hoje a gente está matando a saudade aqui. Meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, me formei em Araraquara, fiz minha especialização em São Paulo depois. Hoje faço sistema de alinhadores no consultório já desde 2006. Sou também afiliada fundadora e co-diretora da Abralo Digital, que é a Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, e sigo em paralelo com as atividades da Abralo, com as da Team One, com as do consultório, e assim a gente vai tocando, né, a nossa vida multidisciplinar também, tá? Então, o que eu queria sempre digo para vocês é que os nossos links, os webinars são quinzenais, a partir do ano que vem a gente vai ter até uma alteração nos nossos calendários. A gente está programando webinars não só da nossa equipe clínica, mas também de consultores, também de professores convidados, de outras especialidades. A gente vai fazer um mix de tudo que tem a ver aqui com os assuntos que vocês podem se interessar, podem precisar, né? Não só clínicos, técnicos, vamos voltar com os cursos de gestão, mas sempre esse calendário está lá no nosso Instagram. Tá? O Instagram direciona para o site, ou quem quiser acessar direto é www.team1.one. Então, os links dos webinars, quem não costuma receber por mala direta, podem pegar lá no Instagram também, ou falar com a Camila, que está ali no nosso chat, que deixar o e-mail que a Camila insere também na nossa lista de e-mails, tá bem? Que bom ver o pessoal aí, Alessandra, Ale, Elcio, muito obrigada pela participação. Então, hoje a gente vai começar o nosso assunto clínico, que eu vim trazer para vocês um assunto que é bem básico, né, da nossa ortodontia, mas que muitas vezes ele prega peças para a gente ali quando a gente vai planejar um setup virtual, que é o manejo da discrepância de Bolton, né? Quando nós temos ali uma discrepância de tamanho dentário entre os 6 dentes superiores, né, excluindo segundos molares e terceiros, mas considerando de primeiro a primeiro, dos superiores com os inferiores, né? Então, como é que a gente acaba lidando com essas discrepâncias de tamanho dentário dentro de um setup? Tá? Eu trouxe aqui para vocês, então, só uma referência bibliográfica já de algum tempo, que os meus professores, queridos de Araraquara, falavam sobre isso em um artigo, dizendo que, então, há muito tempo, desde os meados do século XX, as discrepâncias entre o tamanho mesodistal, então a largura dos dentes superiores e inferiores, né, influenciavam na oclusão. Então, essa proporcionalidade ou a desproporcionalidade entre os dentes, elas acarretam em alguns efeitos na oclusão, como, por exemplo, o surgimento de diastemas, apinhamentos, a falta de intercuspidação dos dentes, alteram a sobressaliência, a sobramordida, a curva de Spey. Então, o que eu vim apresentar para vocês hoje é um dos fatores que muitas vezes impedem da gente finalizar bem uma oclusão, porque simplesmente o caso tem discrepância de Bolton.
tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente entender e entender, uma vez diagnosticada essa discrepância, como a gente vai resolver isso, para que isso tenha, né, seja possível com isso ainda uma boa finalização, tá? Esses artigos eu tirei, um do livro do Profit, essa imagem que eu fotografei e ficou horrível, que o Maurício já me deu bronca, que estava péssima, mas que eu acho que vocês vão entender, porque da direita, o modelo, né? Hoje tem programas que fazem já essa medição. Esse é o AutoCAD, uma imagem do AutoCAD que eu tirei desse livro, mas há vários programas de manipulação de modelos em 3D que eles fazem. Você hoje marca 2 pontos ali no dente e ele já mede. Antigamente, na minha época, o meu professor mandava a gente pegar um compasso de ponta seca e ir anotando cada medida. Media, colocava na régua, anotava no papel e depois a gente calculava. Hoje os programas, os softwares já fazem isso por si, né? E eu vou mostrar que também, às vezes, ele já vem pronto, por exemplo, num clean check, né? A gente recebe essa tabela, então a gente não tem esse trabalho mais das medições, tá? E dessas medidas que eles somam, né, de 6, de molar a molar, ou de canino a canino, porque existe uma proporcionalidade 3, e uma 6, tá? De molar a molar ou de canino a canino. E disso existe uma proporcionalidade entre os dentes superiores e inferiores. E quando sai disso, eles denotam uma nomenclatura que é um excesso mandibular ou um excesso maxilar. Então, o dente que tem a proporção alterada, maior, né? Tem um excesso de massa dentária mesodistal, eles colocam como o resultado da discrepância de Bolton. Então, é isso que eu queria falar para vocês, ó, que lá no nosso Clean Check nós já temos essa tabela pronta. Então, avaliem aqui que a gente tem o resultado aqui desse nosso lado, né, esquerdo da tabela, tá? Deixa eu colocar até uma canetinha aqui para deixar bem visível para vocês, ó. O resultado 3 de canino a canino, o resultado de molar a molar, tá? E essas medidas, elas estão aqui, ó, em proporção, né? Se você quiser alterar aqui. E aqui você vê as medidas mesodistais de cada elemento, né? Nós sempre chamamos bastante atenção para isso, porque quando você vai fazer reconstruções, né? Casos que vão levar cosmética, ou a gente vai guiar o IPR, a gente pode usar esse número como referência. Um dente que é maior que o outro em proporcionalidade, né? Ó, um canino é maior que o outro, como é o caso do 1.3, se eu tiver um IPR entre 1.3 e 1.2, eu vou fazer em 1.3, porque 1.2 ele é bem similar ao 2.2. Tá? Então, essa tabela ela serve também para isso, além de dar para a gente o cálculo da discrepância de Bolton. Tá? Então, como eu falei, a discrepância de tamanho dentário ela pode dar uma resultante que é um excesso maxilar ou um excesso mandibular de massa dentária, de canino a canino ou de molar a molar. Isso explica porque muitas vezes nós temos, por exemplo, se nós tivermos uma discrepância de tamanho dentário 3,3, vamos supor, um excesso maxilar 3,3. Pode ser que eu finalize os caninos em chave, mas eu tenha uma sobressaliência aumentada, tá? Então, se olha aquele caso, ele não finaliza bem, tá com o convergente aumentado. Ah, então vamos retrair, distalizar. Mas, às vezes, os caninos já estão em chave. Então, isso se deve a um excesso maxilar 3,3, é uma discrepância de tamanho dentário, tá? Outra situação muito comum quando a gente tem um excesso mandibular, 3,3 também, você vai ter os caninos em chave, porque a desproporção está na região anterior ali. Os caninos em chave e a mordida em topo, por exemplo. Então, como você vai acertar, né, essas discrepâncias dentro do seu planejamento, tá? Então, a gente vai pensar quais seriam essas alternativas. Então, quais seriam as abordagens clínicas possíveis, né? Obviamente que pode ter N outras alternativas, mas o que me vem mais à mente quando eu penso isso é sempre que nós temos um excesso maxilar, ou seja, você tem os dentes da maxila
maiores proporcionalmente do que os da mandíbula, você tem mais massa dentária em cima proporcionalmente do que embaixo, a gente tem algumas formas de conduzir isso no setup. A primeira delas é aplicar o IPR superior e, com isso, diminuir a massa dentária superior e aí devolver essa proporcionalidade, tá? Deixa eu ver só aqui que apareceu uma mensagem no chat. É o pessoal entrando, dando boa noite. Tudo bem, Naldi? Boa noite. Outra situação que a gente pode resolver esse excesso de massa dentária superior é deixando espaços residuais inferiores. Para quê? Para aumentar esses dentes ao final do tratamento e fazê-los novamente proporcionais. Então, também é uma abordagem clínica, tá? Mas, normalmente, essa situação, ela fica mais interessante quando isso acontece numa região posterior. Tá? Então, eu acho que isso é mais alternativa quando nós temos uma discrepância ali do 6, né? E que você não tenha uma discrepância 3-3, porque daí você vai estar mesmo com uma decorrência da proporcionalidade dos dentes de trás. Porque muitas vezes é chato você deixar para aumentar um incisivo, normalmente a gente não consegue uma boa reconstrução de papila, tá? Então, normalmente, quando a gente tem excessos maxilares, a gente acaba trabalhando mais com compensações de inclinação e tórico. Pode perceber que os incisivos é muito fácil da gente fazer essa compensação. Às vezes a gente está ali com um overjet justo, quando a gente está com a inclinação ideal do incisivo, e a gente fala, nossa, será que não dá para a gente só vestibularizar um pouquinho? Então pode ser, né? A gente consegue compensar dentariamente os dentes anteriores muito mais fácil. Então, sempre que a gente está manejando um excesso maxilar, uma discrepância de tamanho dentário, usualmente, sem perceber muitas vezes, nós anulamos isso fazendo compensações de inclinação e tórico, tá? Esse é um fato e é muito simples, eu acho que é a maneira mais fácil de realizar e que muitas vezes o paciente nem percebe e não tem o desagrado de ter que fazer restaurações ao final, que ainda há pacientes que têm essa resistência, né? Ou de precisar fazer desgastes, que também tem pacientes que têm essa resistência a tirar massa dentária, tá bom? Agora, em uma outra situação, nós podemos pensar ali quando nós temos o excesso mandibular. O que acontece com esse excesso mandibular? Quer dizer o quê? Que nós temos proporcionalmente mais massa dentária, mais largura mesiodistal nos dentes inferiores. Então, a discrepância de Bolton com excesso mandibular, ela pode ser resolvida com IPR inferior. Tá? Então, muitas vezes a gente vai fazer o quê? É o que eu falei, a gente vai ter chave de molar e canino, por exemplo, mas vai ter ali uma mordida anterior muito justa. E você fala, poxa, teria que distalizar o inferior? E aí você perde a chave do canino, às vezes você não consegue. Então, o IPR seria a melhor alternativa. Tá? Ou quando nós vemos que o molar está em chave e o canino já não fica, quer dizer o quê? Que você pode estar tendo um excesso mandibular de molar a molar. E aí o IPR inferior, mais na região de prés, pode ser um manejo mais interessante, tá bom? E a outra situação que a gente vê também muito comumente é que esse excesso mandibular, muitas vezes, ele denota um excesso de massa dentária inferior, mas ele é causado por uma falta de largura mesiodistal do incisivo lateral. Vocês já perceberam isso? Sempre que nós tivermos, por exemplo, laterais conoides, né, ou aqueles laterais mais finos, que não chegam a ser conoides, mas eles são mais cônicos, em barril, né? Ele vai denotar um excesso mandibular, mas não é que está sobrando embaixo, na verdade, dependendo da avaliação que você faz da arcada ou do sorriso, está faltando massa dentária em cima. Então, são casos que aceitam reconstruções cosméticas. E aí, a abordagem mais interessante seria mantermos espaços residuais superiores para que a gente restabeleça a simetria e a cosmética daquele sorriso. Tá? Então, o que é mais comum é que quando a gente tem o excesso maxilar, a gente acaba compensando isso com inclinações e tórax anteriores e fica por isso mesmo.
né? E quando a gente tem os excessos mandibulares, se é uma situação que os laterais têm uma forma, uma anatomia e um tamanho, né, desagradável, a gente vai atuar com os espaços. Quando isso não é necessário, né, não é necessária essa melhoria no sorriso, a gente vai atuar bem tranquilamente com os IPRs inferiores, tá bom? Um ponto muito importante para a gente pensar é que muitas vezes o excesso mandibular ele vem junto com o paciente de padrão 3, tá? Então, se isso acontece, essa discrepância de tamanho dentário com uma sobra ali de massa dentária inferior e o paciente já tem uma compensação dentária também, você manejar com o IPR inferior pode piorar a situação. Por que que pode piorar? Porque se o paciente já era um padrão 3, mas tem um excesso mandibular, e você quer fazer o IPR, a tendência é que você retroincline mais o incisivo, tá? E aí você perde mais ainda o controle do tórax. Então, em pacientes padrão 3, também, às vezes, é interessante a gente atuar com os espaços residuais superiores, fazendo uma compensação dos incisivos, vestibularizando um pouco mais, né? E às vezes tentando remodelar o ponto A, tá bom? Que muitas vezes pode ser um excesso mandibular de crescimento, corpo, ramo, toda uma característica de padrão ali de crescimento, mas a gente acaba compensando com a maxila para dividir a resolução do problema, tá bem? Então, essas seriam as abordagens teóricas quando nós pensamos aí em discrepância de tamanho dentário. Então, lembrando, excesso mandibular, a gente vai trabalhar ou com IPRs inferiores ou com espaços residuais superiores. E quando nós temos o excesso maxilar, a gente pode trabalhar com IPR superior ou espaços residuais inferiores, mas normalmente o que cabe muito bem é a compensação de inclinação e tórico dos incisivos. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos seguir. Então, o que nós estamos falando clinicamente? Vamos lá colocar o pingo nos is, tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês e vou rodar esse filme. Vejam ali que naquele setup em verde, né? O que nós temos ali, ó, é um setup virtual que considera a finalização ali com espaços residuais, tá? Então, esse caso é uma paciente que tinha, né, uma parafunção bem acentuada e a ideia era restabelecer a anatomia não só de dentes posteriores, né, cúspides, mas também a região anterior. Então, numa paciente dessa, que já tem a oclusão colapsada, uma braquifacial também, com uma mordida já em desgaste de incisivos, por que que eu vou fazer IPR e prender mais essa oclusão? Vamos soltar essa oclusão, vamos colocar bite ramp, vamos deixar esses dentes mais projetados, vamos finalizar com leve overjet para que a gente consiga dar mais liberdade de excursão para essa mandíbula, tá? É uma paciente que muitas vezes ela é sintomática, ela é braquifacial também e ela tem esses dentes muito desgastados. Então, resolver a discrepância de Bolton com espaços superiores pode ser mais favorável. E olha que legal como é previsível a gente fazer isso. Então, esse caso aqui, a gente planejou ficar com 0,5 na distal dos laterais, bilateralmente, e olha lá no final do caso que a gente tem o 0,5, tá? É muito fácil a gente conseguir isso sem desviar a linha média, sem criar muito overjet, que é diferente do manejo dessa discrepância de Bolton quando nós estamos tratando com o aparelho fixo. Hoje eu atendi, até devo estar marcada ainda aqui do gorro, acabei de sair do consultório, mas eu atendi uma paciente que eu tenho ainda, que eu trato com o fixo, e a gente vai deixar espaços nos laterais. E ela tem que vir, eu coloco a mola, aí ela volta, eu coloco a marrilha, ela volta, eu coloco a mola, meço mais um pouco. Aí quando eu coloco a mola, ela joga o canino e tira de chave, joga o incisivo. Então, assim, o manejo é muito mais difícil. Quando a gente faz isso com alinhador, esse é o caso perfeito para a gente trabalhar com alinhador, tá? Você tem ali o controle da ancoragem, você tem ali o dente, você tem para onde vai abrir o espaço, e você tem a quantidade certa para também não desviar a linha média. Tá? Então, é uma boa forma da gente manejar essa discrepância de tamanho dentário, fazendo as reconstruções no setup e depois trabalhando com os alinhadores. Vamos, então, agora entrar para o caso.
tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu vou apresentar um caso para avaliação, mas eu vou mostrar para vocês que nós temos esse serviço, e é um serviço gratuito também aqui pela Team One, que é chamado de TPS. Tá? Para utilizar o serviço de consultoria clínica que nós fazemos com vocês, vocês devem entrar no nosso site, fazer um cadastro só da primeira vez, depois vocês já vão ter um cadastro de login, tá? Lá tem todas as regras e a gente faz toda a consultoria pela nossa própria plataforma. Não precisa mandar o WhatsApp para os consultores, não precisa mandar e-mail, tudo acontece pela plataforma da Team One. Nós temos uma plataforma que todos os seus casos, seus pacientes ficam salvos na ordem cronológica e você tem lá todas as conversas com o consultor via sistema, tá? Então, é uma forma mais centralizada e organizada da gente tocar os casos com vocês. E no TPS, nós temos duas modalidades. O TPS convencional, que o consultor entra ali no sistema e faz com vocês todas as revisões, até você aprovar esse clean check, tá? Então, esse é um chamado. Ou o TPS VIP, que pode ser feito numa aula ao vivo. Tá? Camila colocou para nós ali o site da nossa consultoria, tá bom? Então, aqui eu vou falar para vocês de um serviço que vocês podem solicitar pelo site e não tem custo, isso é gratuito para vocês utilizarem, que é a avaliação de caso. Então, quando vocês entram no nosso site, vocês fazem a escolha ali do item do serviço, que é a avaliação de caso. Vocês vão ter como escrever nesse campo aqui a queixa principal. Então, usualmente, o que eu peço para vocês, coloquem aqui a queixa, coloquem as observações, coloquem quais são as suas dúvidas, para que a gente fique orientado em relação a isso. Depois, vocês vão anexar imagens aqui, tá bom? Bem parecido com o que a gente tem na IDS, né? Então, vocês podem colocar as fotos, podem colocar tele, pode colocar radiografia, pode colocar tomo, pode colocar uma imagem frontal, tudo o que vocês acharem que é importante para a gente poder opinar sobre esse caso, tá? E aí a gente vai devolver para vocês via sistema, dizendo o que é que a gente acha do caso, responder as suas dúvidas. Olha, eu acho que essa dificuldade você vai ter, para esse caso você deve usar um auxiliar, estimamos tanto tempo, tais dificuldades. Então, tudo isso a gente faz no serviço de avaliação de caso, lembrando que isso aqui tem custo zero para vocês, tá bom? Então, é só entrar no site da Team One e fazer a solicitação do serviço, ok? E aí, eu vou apresentar para vocês aqui um caso na avaliação para vocês me ajudarem. Então, aqui, o que que nós temos? Nós temos as fotos intraorais de um paciente, tá? E aqui a gente tem bem claro aquilo que eu comentei, né? Que nós temos aqui os laterais, que tem vários diastemas essa arcada, os laterais são um pouco menores, parecem, mas a gente ainda não viu a análise de modelos, né? Não viu a discrepância, se há discrepância de tamanho dentário, arcadas bem atorneadas, bem arqueadas aqui, bonitos no formato, os dentes também rígidos, os dentes inferiores com uma pequena compensação, olha lá a lingualização dos incisivos, né? Uma inclinação um pouco negativa dos incisivos e os superiores mais vestibularizados, mas ainda assim numa boa harmonia, tá? Então, quando a gente olha isso, a gente já tem uma ideia de que esse caso parece ter discrepância de tamanho dentário. E a gente precisaria levar isso para o setup para ver em detalhes ou calcular em outro tipo de programa, se não for fazer o clean check, se não for tratar esse caso com Invisalign, para vocês fazerem essa avaliação. Tá? Então, quando vocês olham para esse caso, vocês acham que esse caso tem discrepância de tamanho dentário? Sim ou não? Coloquem para mim ali no chat. Vocês acham que esse caso realmente tem uma discrepância de tamanho dentário? E se tem, seria um excesso mandibular ou um excesso maxilar? O que é que vocês acham aí nesse caso? Sim, ele tem a discrepância. E que tipo de discrepância vocês entendem, vocês visualizam só o exame clínico que poderia acontecer nesse caso? O pessoal está colocando que sim. Bastante gente sinalizou já que parece sim ter uma discrepância e um excesso mandibular, perfeito, o mesmo pensamento
que eu tenho quando eu olho esse caso, né? A gente já olha e fala, já tem uma discrepância de Bolton e o excesso é mandibular. E quando a gente olha o excesso é mandibular, mas lembra daquela situação que eu falei? Às vezes o excesso mandibular não necessariamente ele é causado porque os dentes inferiores são grandes. Eles são grandes em proporção aos de cima, porque os laterais, porque os incisivos centrais são menores, né? Os laterais aqui parecem menores, mas os centrais também não são grandes. Se nós olharmos aqui nessa foto, ó, oclusal, vejam bem, esse central, esse lateral, tá? Esse lateral é menor, mas esse lateral, ele é largo, né? E aqui, o paciente tinha um diastema que, olha lá, parece ter uma resina aqui, que dá para a gente eliminar, né? Então, é algo que ele já tentou solucionar com uma restauração, mas pré-ortodontia. Tá? Então, na avaliação de caso, o que nós vamos falar para você? Olha, esse caso é bem favorável para você tratar com alinhadores. Se você for fazer Invisalign, eu recomendo Invisalign Moderate, pelo menos, ou um Comprehensive, se você quiser trabalhar com mais segurança, né? E a gente pode fazer 2 simulações para esse caso. Nós podemos fazer um caso com espaços residuais superiores ou IPR inferior. Tá? Então, seria essa situação que a gente responderia para vocês lá na avaliação de caso. O que precisaria ter um cuidado especial? Um cuidado muito especial com o torque dos incisivos inferiores, tá bom? A gente precisa controlar esse torque. E também, cefalometricamente, a inclinação do incisivo superior também parece que são dentes que já estão mais vestibularizados, né? Confirmando o que nós tínhamos falado dos pacientes com padrão 3, né? Muitas vezes os pacientes com padrão 3, eles têm o Bolton, têm o torque do incisivo mais lingualizado, né? A coroa mais lingual, a raiz mais vestibular. Padrão 3 tem a deficiência, muitas vezes, de maxila, então é um ponto de atenção aqui, e a gente pode manejar das 2 formas, tanto com IPR, quanto com espaços na região anterior ao final do tratamento, tá bom? Tudo bem aqui? Então, esse é um caso que bateu o olho no consultório, primeira consulta, já viu ali, já consegue dizer que tem a discrepância de Bolton e que a gente vai precisar ter um dos 2 manejos, que são os mais tranquilos, mais simples da gente encarar ali, tá bem? Vamos seguir então aqui. E aí, depois dessa avaliação de caso, existe um serviço também que, se esse caso vira um clean check, nós temos o serviço de revisão de clean check. Então, a consultoria, ela segue, existe já um custo, não é um serviço gratuito, tá? Mas as consultoras, a Fernanda e a Luciana, seguem com vocês até o final desse clean check. Lembrar que cada clean check é um novo chamado, né? Então, se você aprova aquele caso e vai fazer depois ele em alinhadores adicionais, ele não entra no mesmo chamado, você tem que abrir um novo chamado. Mas também a gente tenta trabalhar com valores bastante acessíveis dentro do serviço que nós oferecemos, né? Do tipo de serviço da qualidade, para que vocês possam acessar a consultoria sempre que acharem necessário. Tá? Então, feito lá o cadastro no nosso site, vocês precisam fazer o cadastro de funcionário, que é dar uma senha de funcionário para a Team One e acessar a IDS, e depois toda a comunicação ela segue no site. Quando você vai fazer a revisão de clean check, você pode direcionar o caso a uma consultora da sua exclusividade, que você tem uma preferência, que já tem o hábito de fazer, ou deixar esse caso em aberto, que o sistema vai distribuir aleatoriamente para os consultores que tiverem mais disponibilidade para responderem para você mais rápido. Tá bom? Na verdade, o sistema randomiza e distribui entre os consultores. Você vai anexar lá o nome do paciente, o número dele e as suas considerações para que a gente siga com as revisões de clean check com você. Lembrar que a toda revisão é mandado uma mensagem, se você preferir. Vocês têm como escolher se querem receber a mensagem ou não, se querem que o consultor envie as mudanças do clean check ou se vocês querem ver antes, e se vocês querem que o consultor revise na volta do setup, mesmo que você não tenha respondido a mensagem. Então, vocês escolhem exatamente a forma que essa consultoria pode rolar.
tá bom? Hoje quem trabalha conosco no TPS convencional são as doutoras Luciana Westing e a Fernanda Ciotti, ambas ortodontistas, ambas fazem Invisalign no consultório, e tem também uma experiência multidisciplinar em outras especialidades, o que agrega muito no nosso planejamento, na nossa opinião também, dentro do planejamento que vocês estão realizando, tá bom? No site, de novo, timon.one, todas essas informações para vocês. E também temos a modalidade do VIP, que aí vocês vão fazer comigo ou com a Soraya, mas a gente entra ao vivo com vocês num horário agendado. Normalmente eu atendo no VIP às segundas e a Soraya faz agendamentos às quintas, para a gente poder discutir casos, mais de um, em 25 minutos, vocês têm o tempo para fazer o que vocês quiserem para conversar, tirar dúvida, ver um caso em avaliação, preencher uma prescrição, tirar uma dúvida sobre software, qualquer coisa que caiba nesse tempo, tá bom? Vamos lá, então, revisar o Clean Check, gente. Vou abrir, então, um setup para que a gente possa ver um caso aqui juntos, tá bom? De discrepância de Bolton. Vou pedir só um pouquinho que eu vou parar de compartilhar a tela e vou subir uma outra tela aqui para vocês, que eu tinha deixado já um Clean Check aberto. Tudo bem? Todo mundo visualizando a tela? Me deem um sinal, caso vocês não estejam visualizando, tá bom? Acho que tá tudo certo, né? Perfeito. Obrigada, Cá. Vamos seguir, então. Então, esse aqui é um setup de um paciente que, por acaso, é aquele caso nosso da avaliação, né? Então, vejam aqui as fotos. Espera aí que eu tinha deixado ele aberto, que eu vou só abrir novamente, gente, desculpa. Só um minutinho. Baixando aqui o setup. Agora, acho que o tempo de janela está menor, né? A gente deixa aberto e ele vai fechando, ele pede para atualizar a página mais rápido. Só um minuto que está carregando. Vamos lá, então. Então, esse aqui é o setup, estava mostrando para vocês as fotos, né, aqui desse lado. Então, as imagens, como nós falamos, é um caso que de cara a gente já vê uma discrepância. Olha a quantidade de diastemas no arco superior, né? Quando a gente vê o arco inferior, nós temos ainda algum espaço aqui, mas nós não temos muitos espaços inferiores, mas superiores, sim, e a oclusão bem travada. O que a gente fala como oclusão bem travada? Dentes posteriores lingualizados, observem a curva de Wilson aqui, o tombamento dos posteriores, né? O excesso de espaços dos superiores, então também muitas vezes a oclusão faz os dentes abrirem, né, com a força. Então a necessidade de ajuste não só desses espaços, mas também das inclinações dentárias e da curva de Spee. O plano oclusal, a curva de Spee, curvatura de Spee dessa arcada, ela precisa ser corrigida, porque o paciente também é jovem, né, para que isso não acarrete em maiores danos. Tá bom? Então, num caso como esse, o que eu trouxe para vocês foi a possibilidade da gente desenhar 2 planejamentos. O primeiro, fazendo uma discrepância, resolvendo a discrepância com os espaços, e o outro com os IPRs. Então, como é que a gente vai diagnosticar essa análise? Vocês estão vendo a tabela de Bolton aqui? Que eu compartilhei a janela do Safari. Então, eu só queria saber se isso aqui entra para vocês, a janela de Bolton, se vocês estão vendo. Senão, eu tenho que compartilhar minha tela. Espera aí. Me avisem se vocês estão vendo uma tabelinha preta. A Cris colocou que sim, né? Tá, então vamos seguir aqui. Deixa eu ver. Tá, obrigada, Maria. Então, vamos seguir. Aqui, então, olha, na discrepância de Bolton, o que que deu? Deu um excesso mandibular 6,6 de 1,1 e um excesso mandibular 3,3 de 0,65. Quando eu coloco isso em proporção, eles dão aquela relação de proporcionalidade que eles dão na tabela de Bolton. Mas eu acho sempre mais fácil, como a gente não tem aqui a norma, né? Ver que existe um excesso mandibular de 0,65 milímetros. Tá? E existe um excesso mandibular 6,6 de 1,1. Nem sempre, quando a gente vê isso aqui, 0,65, a gente
a gente precisa fazer 0,65 de PR, não é exatamente essa proporcionalidade. Por quê? A gente não comentou que a gente consegue mascarar o Bolton muitas vezes pela inclinação, pelo torque. Então, como os pacientes já têm certas compensações de um padrão 1, 2 ou 3, nem sempre essa quantidade que é dada no excesso é a quantidade de PR que a gente vai conseguir fazer, tá bom? 0,65 é pouca coisa, apesar dos diastemas, né, apesar de tudo, é pouco o excesso mandibular. Então, vamos ver como ficaria esse setup, tá bom? Vamos lá. E um outro dado que eu acho legal a gente olhar aqui, ó, que a gente poderia tomar como uma referência. Desculpa, gente. Ó, essa informação, ó. Olha só como os incisivos, a gente achou o incisivo lateral dele pequeno, correto? Mas os incisivos laterais, eles medem 7, enquanto os centrais medem 8 e o canino, tem o canino 2,3 que nem chega a 8 milímetros. Então, a proporção dos três aqui, ó, entre eles também, a somatória com o inferior deu excesso mandibular. Mas, quando a gente olha eles entre si, a proporção desses dentes, ela é muito ruim, né? E quando eu vejo isso, a ideia que eu tenho mais vontade, na verdade, seria de aumentar os centrais, tá? Que daria mais presença na região anterior do sorriso dele, tá bom? Então, esse é um ponto de observação que é importante a gente entender também, tá? Então, precisamos aumentar. Então, qual é o dente que tem a pior proporção? Tá? Se a gente fosse calcular a proporção áurea, a gente vai ver que o lateral ele está até grande em relação ao canino e ao incisivo central, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. Então, nesse primeiro proposta de tratamento, nesse setup, eu vou dar o play para vocês avaliarem. E o que que nós vemos? Uma compensação do torque, aquele cuidado que nós falamos da inclinação, e o total fechamento dos espaços. Porque esse dente, ele nos engana, né? Na verdade, parece que ele é estreito, mas ele só tem uma forma muito estranha, né? Que valeria a pena fazer uma reconstrução de ângulo, mas ele, na verdade, não é estreito. Tá? Então, ele engana um pouco a gente. E quando eu fiz esse setup, eu me surpreendi, porque para eu terminar essa oclusão agradável, né, até com um pouco de folga aqui no overjet, compensando o torque dos incisivos, foi necessário apenas 0,5 de IPR, que é pouca coisa. Vamos ver a sobreposição, ó. Então, o que nós tínhamos? Essa situação, nós fizemos a retração do segmento anterior, estão vendo? Aplicando torque lingual radicular. Vamos ver de novo, gente, que isso é importante que vocês percebam, ó. Então, a gente olha aqui, ó, eu estou contraindo o segmento, mas eu estou torqueando as raízes, tá? Essas raízes estão indo para lingual, porque o paciente de início tinha uma inclinação aqui, olha, negativa das coroas dos incisivos. Tá bom? Então, nesse tipo de setup, ó, eu vou levar essas raízes para trás. E qual é o recurso que o software lança quando ele tem uma quantidade X de torque lingual radicular nos incisivos? O Power Read, ok? Então, esse é o recurso que ele vai. Sei que surge sempre uma grande discussão sobre os Power Reads, tem gente que ama, tem gente que odeia os Power Reads, mas eu vou dizer para vocês que ele tem uma boa função no torque, e quando esse torque é acompanhado de intrusão, ele faz um movimento interessante, tá? Por quê? Porque como ele vem aqui fazendo uma pressão na cervical, ó, liguei a sobreposição, vou dar o play, e vocês vão ver que junto com o torque, eu estou fazendo uma intrusão desses incisivos, tá? Então, esse Power Read, usualmente, ele é favorável, porque como ele aperta a cervical, ele vai fazendo o dente sofrer um efeito semente de melancia. Então, aquele movimento que apertou, fugiu, tá? Então, aqui também ele acaba auxiliando um pouquinho ali na sua intrusão, tá bem? Então, esse é um caso que eu até deixaria os Power Reads, até porque o paciente não tem coroas curtas,
tá? Então, ele vai conseguir ter esse power reed posicionado numa região mais central aqui da coroa, não é tão cervical, né? Porque a coroa não é curta. E aí você tem uma boa área ainda de adaptação desse alinhador, tanto marginal quanto incisal. Tudo bem? Vamos ver aqui que tem dúvidas no chat. A Alessandra Velaverde perguntou se essa intrusão é relativa. A intrusão desse caso, Alessandra, não é relativa. Por quê? Porque quando nós observamos a posição inicial da final, eu estou promovendo uma retração. Ela seria uma intrusão relativa se eu estivesse promovendo uma vestibularização. Se eu promovesse, nesse caso, uma vestibularização do incisivo, ou seja, eu inclinasse a coroa para frente, eu estaria fazendo uma intrusão relativa. A incisal desce, tá? Nesse caso, eu estou consertando o torque, a inclinação do dente, não às custas da inclinação da coroa pré-vestibular, mas eu estou corrigindo essa inclinação da coroa negativa com torque lingual de raiz. Tá vendo a diferença? Então, esse movimento, além de ser mais desafiador, ele não tem um movimento de intrusão relativa. Então, ele é mais difícil. Aí eu volto uma pergunta que eu coloquei para vocês lá na avaliação do caso. Esse é um caso para moderate ou vocês vão de comprehensive? Tá? Então, vocês começam a ver a nuance da dificuldade de cada movimento, né? Mesmo que o TMA, a avaliação do caso, não entre com várias bolas pretas, eu já sei que corrigir a inclinação de um incisivo às custas de torque é muito mais desafiador do que corrigir a inclinação da incisiva às custas de inclinação vestibular da coroa, tá? Então, esse é um caso que até é um caso meu e eu vou mandar ele no Comprehensive, tá bom? Então, isso é muito interessante para a gente sempre ter em mente, que é a dificuldade do movimento, o desafio desse movimento e vai ditar a previsibilidade desse resultado, ok? A Priscila pergunta, como você diz que retrai os dentes inferiores se não existe espaço para essa retração? Vamos ver aqui, ó. Na verdade, o paciente, ele tinha alguns diastemas, né, poucos diastemas aqui, mas nós fazemos a contração do arco, né? Se você notar no final, o arco, ele tá mais apertado em toda essa região, não só de pré, mas também de molar. É uma mudança na forma do arco. Deixa eu ver aqui, ó, como que tá a programação, ó. Eu tenho todos esses dentes sendo torqueados para a gente fazer essa contração. E nesse caso, se você notar, eu tenho 2 IPRs. Eu não tinha espaço, mas eu criei para resolver a discrepância de Bolton, tá? Então, além do espaço inicial que nós tínhamos aqui, nós temos essa contração às custas de 1 milímetro de IPR em cada, nessa arcada inferior, tá bom? Então, é assim que a gente faz essa contração nesse caso. A Crisco perguntou também se o caso só permitisse o torque radicular, você colocaria Tatman convencional? Se esse caso só permitisse o torque radicular, você diz nos dentes inferiores, Cris? Se eu colocaria o attachment ao invés do power reed, seria isso? Se não pudesse intruir? Se não pudesse intruir nesse caso, eu não colocaria nada, só colocaria ancoragem nesses dentes adjacentes, tá? Porque muitas vezes o próprio plástico bem abraçado nesse elemento, ele vai conseguir expressar mais força do que se a gente faz as elevações dos incisivos. E aqui também a gente vai ter uma dificuldade que é a sobremordida inicial. Para colocar Tatmans nesse momento, talvez não fosse tão interessante clinicamente, tá? Então, eu deixaria a primeira etapa, nesse caso, só com o próprio alinhador, e na segunda etapa dos adicionais, quando eu já melhorasse um pouco aqui esse overbite e tudo mais, poderia até pensar em attachments, se a gente achasse que a expressão anterior de torque fosse muito pobre, tá? Aí poderia sim ser uma opção. A gente falou até nesse último treinamento de Clean Check, no curso que a gente teve sexta-feira aqui,
Que uma opção que eu gosto bastante, né, e que é muito pouco, assim, usada, que as pessoas não usam muito, é a colocação dos attachments elipsoides, né? Porque daí você conseguiria colocar eles em todas sem reduzir muito o contato do dente com o plástico. Porque se você coloca, vamos colocar aqui, ó, vou colocar uma observação aqui para vocês. Se eu, por acaso, removo vamos aqui em recurso, liguei os controles em 3D e vou simular isso que a Cris comentou. Se eu quisesse jogar attachments aqui, tá? Ó. Então, a gente olha aqui, vejam bem, você já tem attachments em 3 dentes de cada lado e nesse lado 4. Já tem uma retenção bem exacerbada do seu alinhador, tá? Se eu fosse colocar isso aqui, ó, em todos os meus incisivos, tá? Vamos imaginar que o alinhador, ele tem que contornar, vamos pôr de 3. Só um minuto. Ai, gente, desculpa. Vamos imaginar que esse alinhador, ele tem que abraçar todos os attachments. Ai, senhor, vai me dar uma crise alérgica agora. Então, vamos imaginar esse plástico. Segue aqui comigo no mouse, ó. Ele vem, ele sobe, ele desce, ele vem, ele sobe, ele desce, ele abraça, ele vem, ele sobe, ele desce, ele abraça, ele vem. Vocês estão entendendo como essa ondulação aqui do alinhador, ele perde a adaptação da face dentária? Porque cada vez que ele vem, ele sobe, ele desce. Imagina quando a gente tem um apinhamento severo e você quer encaixar o fio dentro do slot. Aquela curva, aquele afastamento que o fio faz do bracket é a mesma coisa que o plástico do alinhador faz nas faces desses attachments, quando você cria demasiados relevos numa estrutura muito pequena, tá? Então, eu particularmente não usaria dessa forma. Mas uma solução que a gente tem conversado, que pode ser interessante e que muitas vezes a gente menosprezava, era um attachment elipsoide, tá? Porque ele vai te permitir um pouco mais de retenção nessas coroas, só que sem atrapalhar tanto, né, essa adaptação na face vestibular, porque ele é arredondado, então ele tem menos ângulos vivos para afastar o plástico do dente, tá bom? A Alessandra me deu saúde, obrigada, Alessandra. E a Alicia colocou, você acha que quando tem intrusão, o Power Read atrapalha? Muito pelo contrário, Alicia, quando tem intrusão, o Power Read ajuda, tá? Pelo efeito da semente de melancia, tá? Antes eu sempre brinco que eu ouvi o Maurício falar do efeito semente de melancia, eu achava que ele tinha inventado isso. Mas outro dia eu vi num artigo científico e existe mesmo, Watermelon Seed Effect. Procura depois lá no PubMed, que o que acontece? Quando você tem uma compressão na cervical dos dentes, né? O dente, ele é apertado dentro do casulo do alinhador e ele vai ter uma tendência, que é a intrusão. O dente no alinhador, ele não extrui quando ele vai fazer um efeito secundário, ele não consegue vestibularizar nem lingualizar, certo? Só se ele for um bloco de perda de ancoragem. Mas um dente no movimento individual, ele não consegue. Então, o que ele faz? Ele intrui, ele fica curto dentro do alinhador. Por isso que a maioria dos efeitos colaterais, a gente tem problemas com a adaptação dos alinhadores, é quando nós vemos gaps na oclusal e incisal dos alinhadores, tá? Então, isso acontece com frequência. Então, aqui, quando nós temos esse problema, né, quando a gente quer a intrusão, o Power Read, ele não atrapalha, ele ajuda. Mas nesse caso, que nós temos a intrusão, eu usei o Power Read. Se eu não tivesse, que foi a colocação da Cris, né, aí talvez a gente pudesse sim trabalhar com attachments convencionais nesses elementos, tá bom? Deixa eu colocar aqui, então, eu vou só descartar essas mudanças para a gente manter os nossos Power Reads. Tudo bem aqui? Então, vamos fazer agora aqui as mudanças, ó, para a gente ver. Só ele zerar. Então, nesse caso, foi necessário pouco IPR para fazer a contração do arco inferior e fazer novamente a proporcionalidade dos dentes anteriores
de ambas as arcadas. Mas e se eu quisesse simular a outra situação? Então, vamos supor que esse caso, eu não vou querer fazer o IPR inferior, porque eu já estou com dificuldade no controle do torque, porque o dente do paciente é pequeno e o paciente é grande, ou porque o paciente é avesso ao IPR, ou porque eu quero apresentar para ele uma outra opção, tá? Então, nós vamos ali colocar os espaços superiores. Como nós vamos fazer isso no CleanCheck? A primeira coisa que eu vou fazer é eliminar esses IPRs que eu já tinha programado no arco inferior, tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui. A Paula perguntou, e só Power Read nesse caso? Nesse caso, Power Read nos incisivos e attachments nos adjacentes para ancoragem, tá? É isso que vai ficar programado. Então, aqui, como é que eu vou eliminar esse IPR que está proposto aqui? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. A primeira delas, eu vou dar um zoom maior, porque o meu losanguinho fica pequeno, ó. A primeira delas, eu vou ali no espaço do IPR, que é o losango, certo? E eu clico no X para eliminar aquele IPR, tá? Então, vamos novamente aqui, ó. Eu vou fazer para vocês, clico no X e elimino o IPR, e o dente vai para frente. E olha lá que quando esse dente vai para frente, eu não chego a ficar com contatos pesados, mas eu fico com o overjet bem justo ali na região anterior, tá bom? Então, se o paciente é um padrão 3, e eu sei que ele é jovem, ele ainda vai ter um crescimento terminal da mandíbula, vocês acham sensato eu terminar com essa mordida anterior, com esse overjet, né? A gente tem que buscar um pouco mais de folga nessa oclusão, no meu ponto de vista, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta da Nisa. Elaine, quando acontece o efeito semente de melancia e ocorre uma maior intrusão do dente, como você faz? Aconteceu comigo com o dente 13, usando o Precision Cut e attachments de extrusão. Quando ele acaba intruindo além do que você quer, né? Ele tinha uma intrusão, pelo jeito ou não? Porque você tem attachment de extrusão no 13, mas você teve uma intrusão, né? Então tem que avaliar qual era o movimento que ele queria. Então, se aconteceu isso, às vezes acontece pela presença do elástico. Se você põe o gancho e aquele dente está muito apertado dentro do casulo e você põe um elástico mais gordinho, do tipo médio, alguma coisa assim, ele vai ficar pressionando o seu dente dentro do casulo, e às vezes o canino acaba escapando mesmo, tá? Então, se o gancho estava soltando, coloquei o botão. Mas aí aconteceu o efeito semente de melancia com o botão, você diz, Nisa? Eu não entendi muito a situação. Tá. Diferente, porque com o botão, usando ainda o elástico classe 2, né? Se é um cut de elástico classe 2 no 13, o botão ele vai ter uma força extrusiva como resultante, né? Vamos imaginar aqui, ó, que se você coloca um botão aqui, esse dente, a hora que você põe o elástico classe 2, esse dente ele vai ter uma força de extrusão e de estalização. Então, acho difícil acontecer um efeito semente de melancia aqui, tá? Agora, se você tinha aqui, ó, um cut do tipo gancho, usou um elástico muito pesado, ele pode ter feito essa apertadinha do dente dentro do casulo. E se o attachment não for grande o suficiente para conter essa coroa, a gente pode ver esse efeito, tá? Mas muitas vezes essa intrusão ela é causada por outros fatores, que não essa história de estar apertando a coroa dentro do alinhador. Pode ser uma báscula de uma falta de ajuste de plano oclusal, pode ser N situações ali, pode ser um movimento que a gente está fazendo de vestibularização e ele intrui relativo e a gente não percebeu, tá? Então, esse aqui talvez a gente tenha que avaliar direitinho esse setup. Depois, quem sabe, você não posta para a gente umas imagens e a gente pode discutir isso, ou manda no e-mail da Camila, a gente te ajuda nessa avaliação, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, eu vou só tirar esse ganchinho aqui e vou voltar ao que tinha, tá? Então, nesse caso, nós tiramos o IPR e agora nós vamos colocar ali um pouco de espaço superior, tá bom? Como é que a gente coloca o espaço aqui no nosso setup? Ah, outra situação. Eu vou aqui voltar
e eu vou mostrar uma outra forma da gente remover os IPRs. Vamos supor que vocês tivessem mais IPRs nessa arcada, e aí, em vez de ficar apertando X, 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 o que que vocês podem fazer? Vocês podem simplesmente, ó, voltei aqui, né, no botãozinho, a gente volta nesse botão aqui, cada ação, tá? Você pode simplesmente apertar esse botão, ó, sem IPR. Então, ele vai te dar todo o arco sem IPR, ó. Ele de uma vez, né, ele tira todos os IPRs para você. E aí você vai ver, olha aqui, Priscila, quando a gente tira o IPR, como essa arcada, ela vai dar aquele pulinho para frente. Tá bom? Então, essas são duas opções para a gente trabalhar. Depois, se vocês quiserem, vocês podem jogar ele de novo no alto, que se em outro lugar você quiser fazer o IPR, ele vai permitir. Se nós deixarmos o sem IPR, em nenhum momento ele vai deixar você fazer IPR. E eu vou abrir um espaço aqui no central com lateral. Então, eu vou colocar ali, pelo menos para fazer a reconstrução, 0,7, 1 milímetro, porque o alinhador vai te entregar um pouquinho menos que isso, tá? Então, para que o clínico consiga ter espaço para fazer a reconstrução. Tá bom? E que nós ainda possamos terminar com o overjet um pouquinho folgado, para quê? Para que esse paciente, que inicialmente tinha um padrão 3, consiga folga para esse crescimento terminal de mandíbula. Tá bom? Então, essa aqui seria a situação, ó. Então, um espaço entre os centrais e os laterais, tá bom? E a outra situação que nós podemos também, querendo, é deixar os espaços na distal do lateral, mas que aí isso não reverberaria positivamente no sorriso anterior do paciente, porque o central dele continua tendo menor dominância no sorriso do que o lateral. Tá bom? Então, eu acho que aqui, não sei se vocês concordam, mas a melhor situação, se fosse para aumentar, eu pensaria em aumentar o central. Quem aumentaria o central e quem aumentaria o lateral? Coloquem ali para mim no chat, para que a gente possa ver qual é a opção mais democrática para nós desenharmos, tá? E aqui, ainda fazendo o aumento, a gente pode recoordenar os arcos para não perder o contato dos caninos, ok? Vamos ver ali. A Márcia também topa em fazer o aumento do central. A Leila e a Priscila também. Ana Cláudia Tinoco, a mesma coisa. Legal, acho que então nosso pensamento está parecido. A Alessandra já distribuiria um pouco no central e um pouco nos laterais. Essa opção é legal, Alessandra, porque quando nós deixamos o espaço aqui, como nós falamos, né? A gente pode deixar esse espaço e o clínico, a hora que ele pega esse caso para reabilitar, ele pode nos mostrar, ele pode dizer, olha, eu vou aumentar um pouco esse e um pouco esse, entendeu? Ele tem essa liberdade. Olha a forma desse lateral. Esse aqui poderia aumentar um pouco aqui e um pouco aqui. Lembrando que ele tinha uma resina aqui no meio, né? Vou eliminar aquela resina também para poder aproximar mais os dentes. Tá? Então, eu acho que essa seria uma opção interessante. A gente deixaria ele ali no central para poder sobrar um pouquinho também de overjet, considerando o crescimento terminal da mandíbula. E nesse caso, aí o que nós podemos fazer, considerando que esse paciente é um paciente padrão 3? A gente pode fazer algumas angulações aqui de caninos, né? E até remover essas intrusões, para ele ter um toque maior, né? E um paciente 3, ó, a gente contrangula, desculpa, errei o lado, para que você tenha uma chave de canino melhor, tá bom? E aí você coordena, ó, pondo para lingual, pondo para instruir, para que a gente tenha aqui uma melhor chave de canino, ok? Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Então, ó, esse lado eu estou coordenando para a gente ter um travamento melhor aqui, mantendo os espaços, que podem ser de 0,7, pode ser mais, se vocês quiserem garantir que sobre um espaço para reabilitar bem, tá? Até acho que 1 milímetro bem aceitável aqui nesse caso. E aí, aqui eu só estou recoordenando os arcos para que a gente tenha uma melhor finalização. E aí, mexendo nos controles em 3D, né? Fazendo angulações, individualizações de posição, torque, tudo que for necessário. Vamos ver como é que tá essa curva de sorriso? Grade, maxila e zoom,
tá? E aí a gente vai ver se ele tem uma maior dominância dos caninos, né? E menor dos incisivos. Então, talvez a gente possa até instruir um pouco esses incisivos. Esse aqui parece que está mais intruído ainda, né? Seria algo assim, tá? E aí o inferior também, para a gente conseguir fazer uma compensação, tá? Isso aqui, nós podemos também, querendo ajustar mais, aplicar como ele tem, um Bolton, de novo, excesso mandibular 1,1. Por isso que aqui, como esses pré-molares são maiores, a gente não consegue finalizar o canino em chave. Então, se for o caso, a gente pode adicionar o IPR posterior para resolver esse Bolton mandibular de excesso 6,6. E olha como a gente acaba aproximando mais a relação do canino. Tá? Então, em situações, você até combina as duas coisas, se não é possível fazer toda a compensação por um arco só, para que a gente possa finalizar isso de uma forma adequada, tá? E aí, vamos refechar um pouquinho aqui também, para não ficar com muito overjet. Ok? Tudo bem? Deixa eu ver as dúvidas lá no chat. Aumentaria os centrais. A Priscila colocou: quanto seria a magnitude ideal do overjet na finalização, supondo um paciente padrão 3 masculino com mais ou menos 16 anos para não haver uma recidiva? Priscila, muito difícil a gente dar um número, né, assim, certo para isso, tá? Porque cada paciente, mesmo sendo um padrão 3, cada um vai ter um potencial de crescimento terminal da mandíbula. Tem paciente que vai mais, tem paciente que vai menos, é difícil a gente adivinhar isso. Mas o que eu acho que seria, pelo menos conveniente, né, é que a gente finalize, vamos ver aqui a tabelinha do overjet, para vocês lembrarem que tem também um lugar que nós podemos ver isso, tá? Tabela de overjet e overbite, ó. O inicial que o paciente tinha, ó, era 2,2, o overjet. E aqui agora em incisivos, eu estou finalizando com 3. Tá? Então, eu acredito que essa folga de pelo menos 3 milímetros seja interessante para a gente conseguir algo. Até mais poderia ser, até 4 milímetros eu acho que seria um bom overjet para a gente finalizar, tá? Aqui eu tenho que refinar melhor, mas eu acabei compensando mais a angulação, mas seria a ideia mais ou menos isso, tá? A gente teria que só recoordenar os arcos, ok? Então, eu acredito que algo em torno de 3, 4 seria algo, um overjet mais interessante para o paciente. Considerando também que eu vou atingir esse torque, que não é fácil, né, gente? Ó, como é justo hoje, e eu estou soltando não só esses incisivos para vestibular, mas quanto os incisivos inferiores também com torque lingual, ok? Deixa eu ver as outras perguntas. A Cristiane colocou: boa noite, tudo bem, Cris? Após movimentar em 3D, eu devo conferir na tabela se esses movimentos estão previsíveis? Você pode conferir na tabela se você está indo para o caminho certo, se o movimento da raiz ele está condizendo com o que você quer, tá? Mas muitas vezes a gente faz ligeiras sobrecorreções e às vezes a quantidade de movimento não fica dentro do previsível justamente porque você já sobrecorrigiu. Tá? O torque dos incisivos é um movimento difícil, ainda mais quando ele é em bloco. Vamos dizer, você tem um dente para colocar dentro da tábua óssea, é mais fácil. Quando você faz o bloco todo, o alinhador ele tem que ter muita força. Então, acaba que a tabela vai te dizer se você está indo para o sentido e direção correta do movimento, mas nem sempre a quantidade ela pode te guiar em relação a essa previsibilidade. Tá? Eu gosto muito da visualização clínica, né? Que seria essa visualização, a gente vê essa raiz entrando e saber também que não é factível eu fazer um movimento assim dessa raiz, tá? Ó, tá? Não é isso aqui, tá? Então, isso é muito importante que a gente visualize dentro também do contexto clínico, ok? A Débora perguntou se eu utilizo a ferramenta do arco. Eu utilizo a ferramenta do arco, eu adoro a ferramenta do arco. Pessoal, a maioria não gosta, né? Mas eu uso bastante, tá? Que você faria isso aqui, ó. A gente daria o arco superior, que é o roxo. Eu gosto sempre de completar ele na simetria, tá? E depois a gente vai usar normalmente aqui na coordenação do arco inferior.
tá? E aí ele ajuda bastante. Muitas vezes depois que a gente faz isso, a gente abre ele na vista oclusal de mandíbula e ele desalinha press. Então, você precisa realinhar os primeiros press. Aqui foi aquele torque que eu dei, tá? Mas, normalmente, ele joga os press muito para fora. E aí, na ferramenta do dente, Débora, você pode regular novamente só esse ajuste. Mas o arco em si, ó, ele faz uma boa intercuspidação e coordenação posterior. Tudo bem? Dúvidas em relação a esse caso? A Alessandra perguntou se eu mexi no tórax radicular dos incisivos superiores. Aqui, o que ele tem, ó, ele estava sim já com o movimento da raiz para lingual, coroa para vestibular, né? Mas ele está também fazendo uma pequena translação. Então, se não é algo que nós queremos, nós podemos ajustar. Por exemplo, esse caso a gente falou que ele tinha, né, parecia clinicamente que ele tinha os incisivos mais vestibularizados. Como ele é um paciente jovem, a gente pode fazer um movimento dessa raiz um pouquinho para frente. E aí a gente vai levar a raiz para vestibular, tá? E o dente espacialmente um pouquinho para vestibular também. E a coroa, ela vai inclinar para lingual. Então, esse movimento, ele é mais interessante até do que estava sendo realizado. E o resultado final, muito parecido. Tá? Mas aí sim compensa, como a Cris comentou, eu devo olhar na tabela, você deve olhar na tabela para saber se o dente está indo para o lugar certo, tá bom? Mas muitas vezes a quantidade desse movimento, você não deve eliminar o movimento porque ele entrou na bolinha azul ou preta, porque muitas vezes a gente põe um movimento que você quer azul na bolinha preta, justamente para ele conseguir se expressar. Tudo bem, gente? Então, seria isso. A proposta seria deixar espaços, eu concordo, entre os centrais e os laterais. Aí, depois eu vou recolocar, eu fiz aquela compensação aqui do torque, né? Mas não era isso que nós precisamos. Deixa eu só corrigir ele aqui, ó, tirar esse torque que ele tinha. Ainda tem alguma dúvida ali no chat, né? Tô voltando lá. Você faz o torque radicular dos incisivos inferiores através dos controles 3D ou pede ao técnico? A prescrição inicial pede ao técnico. Veio errado, não gastem tempo tentando se comunicar. Quer fazer torque lingual dos incisivos inferiores, X graus, a gente não consegue muitas vezes essa comunicação e às vezes não fica o que nós queremos. Então, o melhor é você fazer. Ó, eu dei 4,9 graus para lingual nesse dente, depois esse aqui, para ele ficar mais ou menos parecido, ele já foi um pouquinho mais, 6,7. Então, o melhor sempre é fazer pelo 3D. Tá bom, Priscila? Gente, esse então era o setup. Vou finalizar os slides para a gente poder ir embora. Então, depois disso a gente envia e aguarda sempre esse setup voltado dos técnicos, tá bom? Vou deixar um convite para vocês agora, que é o nosso último curso presencial desse ano aqui na Timoan, no nosso escritório no Itaim Bibi, 3 e 4 do 12. Eu acredito que tenham só 2 vagas, já é um grupo um pouquinho maior do que o nosso convencional, a gente vai montar um layout diferente no escritório, mas mesmo assim são vagas limitadas. Para estar com o Dr. Márcio Almeida, um dia e meio aqui no escritório, seria uma sexta, e um sábado meio período para a gente falar sobre ancoragem esquelética extraoveolar. Vocês sabem que eu gosto muito, né, desse tipo de ancoragem, tenho trabalhado, tenho feito alguns casos no consultório, uns que eu tenho sucesso, outros não, vamos aprendendo com todos eles, mas eu já li o livro do Márcio, já tivemos ele aqui na Timoan o ano passado, e esse ano a gente está repetindo, então fica o convite para vocês que tiverem interesse em aprender um pouquinho mais de ancoragem esquelética extraveolar, que venham assistir o curso dele aqui conosco, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais um chat. Ah, é uma pergunta só. A Inaldi, obrigada a você, Inaldi. Deixa eu passar aqui. Espera aí que não está entrando a minha seta. Lembrando também que todos os nossos cursos, para quem é nosso aluno, que já fez um curso na Timoan, vocês têm 20% nos cursos seguintes, ou também o afiliado da Abralo Digital, a gente também concede essa mesma vantagem, ok? E que os nossos webinars ficam sempre gravados na nossa plataforma, então quem quiser assistir um replay, tem o Ciplay já de outubro, a parte de estética, sucessos da primeira consulta, tem até o webinar lá de julho, que nós fizemos para o Júlio Laranja, falando sobre FIRST, tudo está lá no nosso portal e o acesso para vocês, o replay é gratuito,
Em breve traremos a agenda de 2022. A Camila está trabalhando fortemente nisso para que a gente consiga divulgar em dezembro para vocês a agenda do ano que vem e que vocês se programem para assistir nossos cursos aqui em São Paulo presencialmente. Vai ser um prazer receber vocês aqui no nosso escritório. Gente, muito obrigada por hoje. Desculpa aí, passei alguns minutos, mas já estamos encerrando. Eu espero ver vocês no nosso próximo webinar daqui a 2 semanas, no mesmo canal aqui do Zoom, tá bom? Super beijo para vocês e boa noite. Tchau, tchau.